aí a minha tela do computador, que é onde tem a apresentação ali, que vai ficar bem legal para vocês assistirem. Vou só dar uma olhada aqui no chat, ver se a gente tem alguma coisa, senão eu já vou partir para a apresentação. A princípio a gente não tem nada, então vamos continuar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, tá? Pode ser que eu dê uma olhadinha para baixo, é que meu celular está aqui e eu coloquei algumas anotações aqui interessantes para passar para vocês, tá? Eu estava esperando ali a liberação, né? Para eu conseguir passar para vocês aí essa parte da tela, tá? Só vou pedir, a Fran tá aí olhando, eu vou pedir para a Fran dar um ok se tá tudo certo com a tela, se dá para ver tudo certinho. Dá um ok aí no vídeo que eu tô conseguindo te ver. No vídeo? Show de bola. Então, hoje o nosso assunto é pare de perder dinheiro, lance campanhas, não promoções. Tá? Então, o assunto de hoje é bem interessante, porque uma coisa que a gente tem que aprender dentro da área da beleza é que as pessoas, elas compram tudo de serviços através da emoção. Então, elas buscam esse gatilho para comprar. Então, elas têm que ser atingidas pela emoção, porque a gente trabalha com a autoestima das mulheres, né? Então, elas acabam, a maior parte, né? A gente faz a autoestima das mulheres, então a gente precisa... A Julia está dizendo que não está ouvindo. Mas alguém não está conseguindo ouvir? Deixa eu ver aqui. Agora. Vamos ver assim se funciona. Estão conseguindo ouvir, gente? Botem aí para mim, só para... agora sim, tá. Então, a princípio ali, a Andriele já disse que está ouvindo, então tá tudo ok. Vamos continuar. Então, a aula de hoje, voltando, recapitulando para quem perdeu, né? É pare de perder dinheiro, lance campanhas e não promoções. A gente trabalha com o público feminino como... com as emoções, as pessoas compram com emoções. Então, a gente trabalha muito com isso dentro do salão, porque a gente trabalha com a autoestima das mulheres, e as mulheres, elas buscam essa autoestima lá dentro do salão. O que a gente deve fazer dentro disso, tá? Antes de tudo, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou o Igor Real, eu sou cabeleireiro, maquiador, educador na área da beleza. A minha primeira formação foi em 2015 no Instituto Embeleze Caxias do Sul, e desde então eu venho buscando aperfeiçoamento na área para melhor atender tanto os meus alunos quanto os meus clientes, né? Atualmente eu estou atendendo no Estúdio Sampé, que fica ali no centro de Caxias, né? E ministro cursos pela Santa Beleza. Ali embaixo tem as minhas redes sociais, fiquem à vontade para ir lá dar uma olhadinha, porque todas essas dicas que eu estou dando para vocês, eu consigo adaptar lá no meu Instagram. Então, tudo que vocês verem de dica aqui é tudo que eu aplico lá no meu Instagram. Então, depois da aula, se vocês quiserem correr lá, dar uma olhadinha,
é bem interessante para vocês se inspirarem e terem algumas ideias, né? Porque o nosso assunto de hoje nada mais é do que lançar campanhas e não promoções. Vocês estão vendo dentro disso, vocês estão vendo muito na área da beleza e tudo mais, que as pessoas fazem muita promoção. Eu acho que a palavra promoção ela está um pouco batida. Por quê? A gente atinge um público que ativa um gatilho na cabeça delas de tipo assim, ah, eu vou atrás de promoção, eu vou atrás de promoção. Então, toda vez que tem promoção, é essa pessoa que vai estar atendendo. A gente atinge também um público muito específico, de pessoas que só querem fazer promoção. Então, por exemplo, assim, eu tenho aquela cliente que vai todos os dias no meu, todos os dias não, todo mês, periodicamente no meu salão. Mas, se vocês fizerem esse teste, faz promoção todo mês para vocês verem. Todo mês a cliente vai aparecer só no dia da promoção. Então, a gente ativa isso na cabeça dela. Ela vai pensar assim, não, todo mês ela vai fazer uma promoção, então para mim tá tranquilo, eu não preciso me preocupar com o preço. Ela todo mês ela vai fazer uma promoção, algo diferenciado para atrair a gente, para atrair cliente para ela, então eu não preciso ir a qualquer momento, eu vou esperar ela dar a promoção para eu correr atrás, né? Já o que eu quero trazer para vocês, que são as campanhas são uma forma de mascarar as promoções. A gente vai estar fazendo promoções, coisas para tanto agradar o cliente quanto agradar a gente, mas de uma forma diferente, de uma forma que não vai ativar isso nela, né? De ela pensar, todo mês tem promoção, então eu não preciso me preocupar. E é sempre legal vocês pensarem em campanhas com pensamento já, por exemplo, assim, agora, esse mês é o mês das mulheres, então vocês podem pensar em campanhas com temas. Então, o tema desse mês seria o mês da mulher, e fazer campanha relacionada a isso, né? Então, vocês podem pensar muito nisso, tá? Vou deixar vocês bem à vontade, se tiverem dúvidas, vão perguntando durante a aula, e eu vou seguindo aqui para vocês. Antes de tudo, a gente precisa entender as pessoas e o público que a gente quer atingir. É legal também a gente pensar nas nossas redes sociais, tá? Que geralmente é por onde a gente vai atingir esse público, tá? Mas antes disso, quero trazer para vocês alguns gatilhos ou públicos que a gente possa atingir, tá? E é legal que vocês trabalhem isso dentro da rede social de vocês, né? Que é muito importante. A gente tem a estratégia da confiança. Então, a pessoa vai buscar os seus serviços pela confiança. A confiança, na verdade, é a base de todos os relacionamentos, né? Amorosos, amizade, profissional, cliente. Então, ela é a base de tudo. Então, é legal a gente criar essa confiança. E como é que a gente cria essa confiança dentro do salão de beleza, Igor? A gente vai criar mostrando para o cliente que a gente tem confiança no que a gente faz. Eu não posso, por exemplo, assim, a cliente chega lá no meu salão e eu não demonstrar confiança do que eu estou fazendo. Eu tenho que ser seguro do que eu estou fazendo. Não, olha só, eu vou fazer isso, isso, isso e isso no teu cabelo para melhorar. Ela tem que te ver como um especialista. Por mais que tu tenha os teus receios que a gente tem no início, é legal tu não ter esses receios na hora de conversar com o cliente, porque ele vai perceber isso, tá? Uma maneira legal de vocês criarem a confiança do cliente é fazendo stories ou publicações nas redes sociais de vocês de antes e depois. Porque o cliente ele vai ver o seguinte, tá? O cliente ele vai ver que o teu antes era aquilo tudo e tu transformou num depois ainda melhor. Então, eles vão ver esta diferença de, nossa, olha como o cabelo estava e olha como esse profissional deixou. Então,
na cabeça do cliente, ele vai dizer assim, nossa, eu confio nessa pessoa, porque olha o antes e depois que essa pessoa transmite para a gente, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso, tá? Em trazer antes e depois. Outra coisa é fazer stories conversando. Então, é legal vocês destravarem o medo de vocês em stories, em vídeo e tudo mais. É legal vocês trazerem essa abordagem, porque as pessoas elas buscam hoje em dia essa abordagem. Pensem por vocês não ficam olhando lá, eu pelo menos fico olhando horas e horas os Reels lá do Instagram. E eu gosto quando a pessoa está conversando, quando a pessoa está falando, eu sinto uma confiança nela, né? Então é legal vocês começarem a pensar nisso, né? Nessa história de vídeo e tudo mais, né? Porque vocês vão estar buscando a pessoa para vocês. Vocês vão estar lá falando um assunto que vocês dominam. Pensem assim, tá? Não pensem, ai, porque eu sigo tal pessoa, ela fala muito melhor que eu. Não tem problema. A cliente, ela não sabe o que é certo, o que é errado. Ela vai confiar em ti, que é o que a gente está falando agora, né? Pense sempre em ficar próximo da cliente de vocês. Então, tenham esse contato. Por mais que essas ideias que eu dei para vocês de vídeo, de a pessoa vir através, é para conquistar novos clientes. Agora, as clientes que vocês já têm, tentem ficar muito próximos dela, né? Tentem ficar conversando, mantendo aquele cliente com confiança. Por exemplo, vocês podem criar listas de transmissão na rede social WhatsApp, né? E vocês podem, tem essa funçãozinha de criar lista de transmissão, e nessa lista de transmissão vocês podem fazer o seguinte, com o número das clientes de vocês, tá? Vocês vão pegar, por exemplo, assim, e aquelas clientes que fazem mechas, aquela cliente que faz escova, aquela cliente que colore o cabelo, aquela cliente que faz progressiva, e dentro disso tem muito conteúdo legal na internet que vocês podem estar usando. Então, vocês peguem, por exemplo, assim, essa semana eu vou divulgar uma dica para quem é loira. Então, tu vai lá, monta, bola alguma coisa, tem várias ferramentas incríveis. Eu gosto de usar bastante o Canva, que é um aplicativo tanto para celular quanto para o computador. Eu prefiro utilizar ele no computador, que me dá mais possibilidades, tá? Mas no celular também super válido. E é bem legal para vocês criarem essas artes. E até o próprio aplicativo, se vocês pesquisarem, por exemplo, assim, Dia da Mulher, vai aparecer stories, vai aparecer publicação de Instagram, vai aparecer publicação de Facebook, vai aparecer muita coisa legal. Mas, voltando no assunto, então eu pego lá da loira, por exemplo, e dentro disso eu vou dar uma dica, por exemplo, assim, que é legal a loira deixar o cabelo secar pelo menos 2 vezes na semana, quando ela lava em casa, né? Então é legal ela deixar se ela lava de 3 a 4 vezes na semana, é legal ela deixar 2 secar naturalmente. Faz uma imagenzinha, uma arte, alguma coisa assim, e lança para essas clientes nessa lista de transmissão. Claro, tomem cuidado de falar sempre como se tu estivesse conversando com um cliente só, né? Porque é uma lista de transmissão, tem várias pessoas. Então, tu não vai usar vocês, você vai usar você, tu, esses termos assim mais pessoal, pessoa a pessoa, não no grupo, né? Não no geral. Então, por isso que é importante vocês pensarem nisso. Então, daí tu vai botar lá, por exemplo, na mensagenzinha. Você sabia que é legal você deixar... Pode ser até só uma mensagem, sabe? Bota assim, por exemplo, bom dia. Você sabia que você sendo loira, é legal você deixar o cabelo secar naturalmente pelo menos 2 vezes na semana e traz uma informação para ela, traz um conteúdo para a cliente de vocês. Claro que eu estou adaptando para o cabelo, que é o que eu domino mais, tá, gente? Mas isso vale para qualquer pessoa. Por exemplo, a manicure. Ela pode ter a pessoa que faz os desenhinhos, daí vocês vão lá e colocam assim,
posso estar falando alguma besteira, mas desenho, para mim desenho, película, aquelas coisinhas ali, pedraria, enfeite de unha, tá? Daí vocês podem mandar, por exemplo, assim, para essa pessoa que gosta desses enfeites na unha. Tu coloca assim: "Ah, você sabia qual é a tendência para o outono de 2021?" Enfim, você vai colocar informações para essa cliente, você vai trazer essa cliente, para você. Isso tudo na parte de confiança que eu estava falando para vocês. Outro gatilho que a gente pode utilizar para nossa cliente, para a gente trazer o cliente para a gente, é a exclusividade, né? A exclusividade é um gatilho mental que traz o nosso lado snob, né? Que é o lado snob do ser humano, né? Que ela tem acesso a alguma coisa exclusiva. Então, por exemplo, assim, no caso de cabeleireiro, tá? Eu uso um papel ecológico. Então, esse é uma exclusividade do meu salão. Então, eu posso trabalhar isso com as minhas clientes como sendo exclusivo. Colocar lá assim, por exemplo, você sabia que o papel assim, assim, assado danifica o cabelo e o papel exclusivo que a gente tem aqui dentro do salão não faz isso, não agride nada o cabelo e tudo mais. Então, é legal vocês trabalharem com o lado exclusivo, mas vocês têm que tomar muito cuidado de não ativar o lado snob da pessoa, né? Que a gente vai acabar trazendo um lado muito perigoso para dentro do salão. Mas é interessante a gente saber também desse gatilho, né? O próximo gatilho que eu vou trazer para vocês é a prova social. Ele mostra que a gente está inserido dentro vou falar bando, mas de um grupo de pessoas. Por exemplo, hoje em dia está muito em alta o BTS, na United, nos jovens, tá? Hoje em dia é muito isso. Antigamente tinha os punks, as patricinhas, tinha vários grupos que as pessoas iam se encaixando. Claro que a gente não precisa denominar, eu posso me encaixar com uma pessoa por uma afinidade. Nós dois gostamos de verde. Então, a gente é de um grupo exclusivo que gosta de verde. Dentro do salão, a gente atinge esse público, por exemplo, assim: elas são mulheres loiras, elas são mulheres morenas, elas são morenas iluminadas. Então, a gente tem grupo de pessoas que são atingidos nesse gatilho, tá? Ele é o gatilho social que a gente chama, né? Que é a expectativa que a pessoa vai criar. Por exemplo, assim, se eu tivesse numa barbearia lá, por exemplo, se eu fosse dono de uma barbearia e eu falasse sobre o assunto, o meu forte fosse barbearia clássica. E eu me vestiria da barbearia moderna, por exemplo. Não tem muito a ver, sabe? Não se ligam as coisas. Então, aqui entra tanto o social quanto a confiança, né? Não adianta tu falar uma coisa e não tá transmitindo confiança, né? Então, isso tem que pesar na balança. Então, esse social que eu quero dizer para vocês para atingir esse público. Por exemplo, assim, a gente pode juntar até dois, por exemplo. Vou juntar o da exclusividade com a prova social. Exemplo, as mulheres que gostam de cachorrinho, que tem o seu pet, exclusivo aqui no meu salão, eu vou ter um cantinho para o seu pet é bem-vindo, você pode trazer ele. Então, a gente atinge dois públicos, no social e no... desculpa, e no exclusivo, né? Que é exclusivo dentro daquele salão. E também a gente tem o de autoridade, né? Que mostra que damos mais credibilidade, que tu está falando com uma autoridade. Daí aí é um pouquinho mais complicado de a gente atingir esse gatilho. A gente precisa trabalhar bastante a imagem do profissional, por exemplo. E aqui também entra o caso, por exemplo, assim, a gente pode defender uma causa como autoridade, tá?
Por exemplo, eu não curto muito fazer mechas que danifiquem muito o cabelo. Então, a defesa, a minha autoridade seria sobre mechas, mechas com o intuito de não danificar muito o cabelo, mechas com cuidado. Já outras pessoas é progressiva, já outras pessoas é cabelo cacheado. Então, tudo isso tu pode se tornar autoridade dentro disso, transformando. E lembrando também que as pessoas vão ir pela afinidade também, como a gente estava dizendo ali no social, né? Ela vai dizer assim, ai, não, aquela pessoa não gosta de cabelo platinado, por exemplo, platinado que danifica bastante cabelo. Essa pessoa não é muito do platinado, então eu não vou ir lá. Tu vai acabar não atingindo aquele público, mas é legal porque tu vai atingir o público que tu quer. Tu vai fazer aquelas mechas saudáveis, exemplo, moreno iluminado, um loiro mais dourado, que não vai agredir tanto o fio. Tu vai atingir o público que, por exemplo, assim, eu não sou a favor de loiras fazerem progressiva. Então, atinge esse público também, sabe? Porque tu vai acabar sendo autoridade, tu vai acabar expondo a tua opinião dentro do assunto, né? Então, por isso que é legal também a gente ser autoridade reconhecida dentro do grupo, né? E a gente vira autoridade dando a nossa opinião, né? Não adianta, tipo, eu querer ser autoridade ficando naquela, tipo, ai, você gosta de progressiva? Ai, gosto. Ai, você gosta de fazer mechas super, hiper, mega claras? Gosto também. Tipo, sabe a coerência? A gente tem que começar a misturar os dois ali. E, por exemplo, eu não gosto, não posso falar que eu gosto depois que eu não gosto, entende? Claro que a gente vai mudando conforme o tempo, pode ser que venham estudos, coisa arada e tal, mas é legal tu impor a tua opinião, é isso que eu quero dizer para vocês. Daí a gente tem o da reciprocidade, né? Que é um gatilho que mostra que o ser humano não gosta de retribuir. Exemplo, tá? Por exemplo, a tua cliente manda uma mensagem, um mimo, alguma coisa assim. Então, esse da reciprocidade é legal você fazer, por exemplo, assim, a tua cliente mandou uma mensagem lá no. Tu postou a foto da tua cliente, por exemplo, não marcou ela, não fez nada, e ela comenta embaixo: lindo meu cabelo, amei, você arrasa, alguma coisa assim, e tu esquece que a pessoa comentou. Não é legal, tá? Nesse caso da reciprocidade, vocês acabam atraindo o cliente para vocês com palavras, né? Vocês vão ter que trazer isso. Então, se a cliente colocou lá lindo o seu trabalho, você coloca assim, legal que você gostou, te espero numa próxima, como a gente combinou fazer isso, aquilo outro. Ter esse lado humano dentro das redes sociais de vocês, né? As pessoas, elas querem comprar de pessoas. Hoje em dia não tem mais aquela história de marca, é difícil. Claro que a gente tem marcas muito fortes aí no mercado, né? Mas é difícil hoje em dia as pessoas comprarem serviços de marcas. Elas gostam de comprar serviços de pessoas. Elas gostam de estar vindo comprar com o Igor, com a manicure, com a design de sobrancelha. Elas não gostam de, por exemplo, estou indo comprar um serviço lá no estúdio Sampé. Não, elas estão indo lá fazer o cabelo com o Igor. Então, é legal vocês darem essa reciprocidade. Exemplo também, a cliente te deu um chocolate, por exemplo, de brinde, porque ela amou o cabelo e não sei o quê. É legal tu postar esse chocolate agradecendo, manter esse relacionamento que eu gosto de dizer, né? Esse relacionamento com a cliente. Tu vai mantendo esse relacionamento e vai fazendo com que a cliente pense, nossa, ele é uma pessoa tão legal, né? Ele me nota na rede social. Outra coisa bem legal da reciprocidade é quando, por exemplo, assim, essa cliente faz coloração. Alguns dias depois eu vou querer, ela vai ter que retocar, então 20 dias depois eu boto um lembrete no meu celular. 20 dias após, lembrar fulana de tal que tem que retocar a raiz. E tu mandar uma mensagenzinha assim, olha, eu estava olhando aqui na minha agenda e vi que já está na hora de tu retocar a tua raiz. Quem sabe tu não quer vir no salão retocar a tua raiz e de brinde
Daí, na reciprocidade ali, de brinde, eu vou te dar uma hidratação express de lavatório. Tudo isso a gente consegue atrair o público que a gente está trabalhando, tá? Então, aí eu já estou dizendo, já estou ensinando vocês a entenderem como a mente humana funciona e o público que a gente quer atingir, tá? Por exemplo, eu trabalho muito com o público feminino, então não adianta eu querer trazer conteúdo para o público masculino, que não é meu público-alvo, que o meu público-alvo é o feminino. Então, é para elas que eu vou trazer essas informações, é para elas que eu vou dar as dicas. Então, é muito importante vocês pensarem nisso, tá? Daí, como eu estava falando para vocês, a gente tem o da coerência, né? O da coerência, em geral, né, é o ser humano tem compromisso com a coerência e a concordância. Então, é isso mesmo que eu estava dizendo para vocês sobre as pessoas, tá? Não adianta tu falar uma coisa e agir de outra maneira. As pessoas querem que tu fale e que tu haja, né? Ou, por exemplo, assim, eu faço teste de mechas em todas as minhas clientes de mechas, mas daí, em uma, duas, tu esqueceu. Ou tu faz só nas que tu acha que precisa. Isso já não tem mais coerência e concordância, né? Então, é interessante vocês prestarem muito atenção, porque as clientes prestam atenção e a gente acaba perdendo por causa desse gatilho, tá? Então, é muito importante vocês serem coerentes e terem essa concordância na realização dos serviços de vocês. Daí a gente tem o storytelling. O storytelling, ele é contar histórias, digamos assim, tá? E ele é muito legal para quem gosta de fazer vídeos, como eu, tá? Esse vocês vão ver bastante lá no meu Instagram, se vocês forem lá nos Reels do meu Instagram, vocês vão ver bastante, porque eu gosto de fazer aquele Reels videozinho, contando uma história, fazendo uma brincadeirinha. Exemplo, tem muitos vídeos dentro da rede social que abordam isso, sabe? Então é bem legal para vocês pensarem em começar a fazer. Por exemplo, a cliente chegando no salão toda feliz, daí vocês gravam vocês toda feliz, a cliente vendo que, sei lá, o profissional usa seda, dela voltando toda triste. Então, videozinhos engraçados, assim, sabe? Esse é o storytelling que a gente faz uma historinha básica ali do que a gente quer transmitir para nossa cliente. Eu gosto muito disso porque é muito fácil, a cliente se interte vendo isso. Eu acho que não fica cansativo. Tanto vai falar assim, eu não gosto de produtos assim, assim, assado. Tu não vai falar o nome do produto, não vai falar a marca, para não te gerar nenhum problema, mas tu vai falar, quando a cliente faz tal coisa, daí tu, sei lá, inventem aí, tem muita ideia. Indico vocês a ficarem olhando perfis de cabeleireiro, de outros cabeleireiros para vocês verem as ideias, tá? Não é feio a gente pegar a ideia, mas é legal a gente comunicar se for uma ideia que vocês viram só em um perfil. Então, é legal vocês avisarem, né? Para não estar fazendo cópia do conteúdo, né? E isso também traz sentimentos para as pessoas, né? Traz essa história de sentimento. Ela vai lá no fundo da cabeça dela, ela vai ver assim, nossa, mas eu faço isso, né? Legal, eu acho que eu vou parar de fazer isso para o profissional não brigar comigo quando eu voltar lá para fazer fazer o procedimento, né? E sobre isso, teve uma colega de trabalho que postou hoje nos stories que eu achei muito legal, né? Que foi pela insistência, né? Ela estava falando de um aplicativo de edição de imagem, né? Que foi esse que eu falei para vocês, mas ela pagava um outro. E ela tentou vários outros gratuitos para ela não ter um gasto com isso. Enfim, para resumir a história, ela queria tirar o fundo de uma imagem e botar lá em outra, e ela queria fazer isso de forma gratuita. Ela foi lá, tentou de vários aplicativos e tal, e ela pensou em um
que ela sempre utiliza e ela pensou até em pagar aquele aplicativo, né? Então, ela pensou assim, nossa, pela insistência que ela via muito ali, não, vou pagar aquele aplicativo. Então, aí já tá uma historinha para eu contar para vocês entenderem, tá? E daí ela, vou pagar aquele aplicativo. Mas daí ela pesquisando, ela pagava já um software para fazer isso e não precisou. Mas essa é uma história bem legal para a gente adaptar, né? Por exemplo, assim, a gente que é cabeleireiro, se a pessoa está te vendo bastante lá dentro da rede social, ela vai pensar assim, por exemplo, eu estou vendo aqui tem cabeleireiro, tem manicure, tem um monte de gente, né? Ela vai pensar assim, ó, é aquela. Eu tô sendo conhecido assim, tá? Ah, aquele ali é o guri que tá fazendo um monte daqueles videozinhos engraçados. Todas as pessoas que falam comigo pessoalmente e tentam puxar um assunto é sobre isso. Elas me conhecem pela rede social, é sobre isso. Ah, e eu vi que tu tá fazendo uns videozinhos engraçado. Então, é legal isso, sabe? Pra gente ativar esses gatilhos nas pessoas tipo, ela pensar, não, ó, viu só, eu tava falando do storytelling, que é o que eu faço, e isso gera um gatilho na pessoa de ela lembrar, né? Nossa, é ele que faz aquelas historinhas, é ele que... Claro, ela não vai falar com essas palavras que a gente está falando aqui agora, mas ela vai falar, ah, é ele que faz aquele videozinho. Então, é legal também, além de vocês conhecerem e entenderem o público que vocês querem atingir, é formar um público que vocês estão atingindo, né? Que as pessoas vão dizer assim, que vocês estão... é aquele lá que faz o videozinho, é aquele lá que faz isso, é aquele lá que faz aquilo, né? Bem importante a gente pensar nisso, né? E aí a gente já coloca o nosso posicionamento, né? Que é aonde a gente quer ser visto e como a gente quer ser visto pela cliente, visto ali pela cliente, né? Então a gente vai atingir, estudar o público que eu quero atingir, né? Por exemplo, maquiadoras querem atingir mulheres. Daí ela vai pensar lá, por exemplo, assim, ah, eu sou maquiadora, mas eu quero atingir o público mais jovem. Então a gente já entra na concordância, na coerência. Ah, então eu quero atingir o público mais jovem, então eu tenho que estar antenado nas roupas que elas estão usando, no conteúdo que elas estão consumindo. Eu tenho que pensar em tudo. Eu não posso, por exemplo, assim, eu só quero atender aquele público e nada mais. Não é assim que funciona, tá? Por exemplo, assim, eu vejo muita maquiadora querendo atingir o público de pele preta, tá? Esse público, tu tem que conhecer esse público. Não adianta tu só querer saber fazer o serviço perfeitamente. Tu tem que conhecer, tu tem que saber que elas são cacheadas, que elas gostam de fazer, sei lá, no cabelo delas, elas gostam de fazer fitagem. Tá, Igor, mas eu trabalho com maquiagem. Não interessa, tu tem que conhecer o público que tu tá querendo atingir. Não sei se vocês estão me entendendo, mas é mais ou menos isso que eu quero trazer para vocês. Vocês têm que atingir um público e pensar como esse grupo, né? Não adianta, por exemplo, assim, eu quero fazer cabelo colorido nas minhas clientes, por exemplo, eu sou cabeleireiro e quero fazer cabelo colorido, mas eu não faço nada para isso, eu não conheço, eu não divulgo meu trabalho para isso, não faço nada para isso. Hoje em dia tem uma ferramenta muito legal. Eu brinco que é uma ferramenta, tá, gente? Modelo. Chama uma modelo e produz ela. Não é perca de dinheiro, nem perda de tempo. É investimento. Como eu estava falando para vocês, tu vai poder gravar Reels, tu vai poder gravar Story, faz tudo que tu puder fazer com aquela modelo. Tu vai acabar agregando sobre aquilo, né? Porque as pessoas gostam muito de se vitimizar. Ai, mas é difícil, ai, mas é aquilo, ai, mas é aquele outro. Mas tem várias formas de a gente conseguir fazer essas coisinhas, tá? Então aí eu já trouxe para vocês tudo que eu queria trazer sobre entender as pessoas e o público que vocês querem atingir, tá? Agora é só vocês sentarem e planejar. Ó, eu quero atingir tal público, eu quero atingir tal público, eu quero atingir tal coisa. Não importa se você tem conhecimento em várias áreas. Exemplo, eu sou cabeleireiro, maquiador, design de sobrancelha,
eu fiz curso de web designer, mas qual profissão que eu atuo mais? Cabeleireiro. Eu tenho conhecimento nas outras áreas, mas eu direcionei o meu serviço para uma coisa. Por que que eu fiz isso? Porque eu não sou muito, não gosto muito de maquiar. Eu sei maquiar, porque eu pensava assim, quando eu quiser produzir aquela minha modelo, que, como eu falei para vocês, chamar modelo. Eu quero produzir aquela minha modelo, a maquiadora está ocupada, eu não vou poder, eu vou ficar na mão. Não vou porque eu tenho esse conhecimento, tá? Mas é legal vocês também virarem essas chavezinhas e pensarem para vocês, tá? Eu sei tudo isso aqui, mas para onde tu quer ir? Não adianta tu querer ser um polvo e agarrar tudo com a mão. Tenta ir para um lugar e depois vai miscigenando. Daí tem a minha dica de ouro aqui, que é essa leitura incrível para quem gostou dessas histórias, dessa parte de gatilho mental, de como conhecer a pessoa, de como usar o gatilho mental, né? Que é esse livro aqui muito legal, As Armas da Persuasão, tá? Esse livro é muito incrível para quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre os gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais é uma ótima ferramenta para vocês estarem estudando para usar nas redes sociais de vocês. Tudo é gatilho mental, com tudo a gente consegue atingir. E tanto é que eu vou falar para vocês sobre os gatilhos mentais na estratégia, na campanha que a gente vai fazer logo à frente. Aí aqui a gente tem use as suas redes sociais, tá? São ferramentas gratuitas, a gente não precisa pagar nada por isso. A gente tem o Instagram livre, a gente tem o Facebook livre, a gente tem o YouTube. A única coisa que a gente talvez nos impeça de usar essas ferramentas é a vergonha, correto? Que eu acredito que muita gente tenha vergonha de gravar vídeo. Vou dizer para vocês, eu não sou o rei que não tem vergonha. Eu morro de vergonha dependendo da situação, mas a minha vergonha maior é a pessoa brincar comigo, como eu estava falando para vocês. A pessoa chegar para mim e dizer assim, tu é aquele lá que está gravando os videozinhos engraçados, né? Quando a pessoa fala aquilo na minha frente, eu viro num vermelhão, não sei nem como reagir. Mas isso é o de menos, as pessoas vão falar. Se tu estiver fazendo, se tu não estiver fazendo, elas vão falar de qualquer jeito. Então, usem e abusem das redes sociais de vocês, né? E o Instagram, que é uma das ferramentas mais utilizadas hoje em dia, né? Ela vem crescendo muito com os jovens, tá? Então, ela é uma ferramenta muito, muito, muito utilizada, tanto para venda de serviços, de produtos, de tudo, tá? Então, é legal. Quem não tem Instagram, sai hoje da aula e já cria e já monta nesses padrões, tá? E cuidem o Instagram de vocês. O feed de vocês é uma vitrine. Pensem vocês lá com o feed de vocês todo bagunçado. Uma hora foto não sei do que, uma hora vou botar a foto do meu papagaio, na outra eu vou botar uma foto de uma planta que eu achei muito bonita, e daí depois eu vou voltar para o cabelo. Não tem nada a ver, gente. Comecem a pensar como profissionais, comecem a pensar como se vocês fossem a empresa, mas a cliente está conversando contigo, com a pessoa, tá? Comecem a pensar como uma empresa, organizar o feedzinho de vocês, comecem a colocar dicas. Isso é muito importante, tá? Isso é uma dica muito valiosa. E eu tenho com experiência própria. Todas as dicas que eu publico no meu Instagram, todas, não tem uma, são muito bem engajadas. As pessoas gostam, elas ficam felizes em estar recebendo aquele conteúdo gratuito. E eu acho que é muito legal, né? E daí vem a história que eu estava falando para vocês ali da minha amiga que gostava muito, porque ela gostava muito daquela ferramenta, porque ela era gratuita. Ela entregava um conteúdo muito bom gratuito. Por isso que ela lembrou primeiro dela, que é o que eu quero dizer para vocês, porque vocês vão ser primeiro, vão ser lembrados primeiro. Igual ela lembrou daquela ferramenta, ela lembrou assim, nossa, mas aquela ferramenta me entrega muita coisa gratuita. Se eu pagar
uns 50 reais, é um pouquinho caro por mês, mas eu vou pagar para poder ter acesso a essa ferramenta. É a mesma coisa vocês futuramente. Ah, eu quero lançar um curso de automaquiagem. Eu quero lançar um curso de penteados para as minhas clientes. Então, com isso, vocês conseguem agregar valor ao serviço e ao talvez um curso que vocês queiram proporcionar para a cliente de vocês. Ela vai lembrar assim: nossa, quanto conteúdo bacana ela disponibiliza lá nas redes sociais. Tu imagina o curso dessa pessoa, tu imagina o serviço, ela vai entregar muito mais lá, eu presencialmente lá dentro do espaço dela, né? Então é muito legal vocês pensarem nisso também. E a rede social ali é mexer, gente. Não existe dica, que nem esse Reels, tá? Ele veio muito em decorrência ao TikTok. O TikTok é uma outra ferramenta, é um outro aplicativo, né? E ele era muito utilizado pelas pessoas na quarentena. E o Instagram com ciúmes, porque eles não queriam perder todos aqueles telespectadores para o aplicativo. Eles foram lá e criaram, basicamente, colocaram TikTok dentro do Instagram. E isso está sendo muito incrível. Por quê, gente? O Instagram ele entrega para muito mais pessoas. Então, por exemplo, assim, tu faz lá um post no Instagram, ele vai entregar no máximo, do máximo, para 50% do público que te segue e que vê teus stories, que faz tudo aquilo. Já o Reels, gente, o Reels ele entrega para muitas pessoas. Primeiro que vocês têm que conhecer a rede social de vocês, né? Tem uma função para a gente ativar no nosso perfil, que é conta comercial, que eu indicaria vocês a fazerem isso, tá? E em um dos recursos dessa conta comercial a gente vê qual horário melhor para postar, qual que é o dia melhor para postar. Tudo isso o Instagram já entrega pronto, a gente não precisa fazer nada mais, tá? E é muito legal vocês pensarem nisso, tá? Por quê? Ah, eu vou lançar o Reels. O Reels ele entrega para todo mundo. Eu já tive Reels ali que foi entregue para mais de 3.000 pessoas e eu fiquei tipo assim, meu Deus, não tem tanta gente assim que me segue. E daí eu fui estudando, fui olhando pessoas que falam sobre redes sociais e tudo mais, e elas estavam dizendo que ele entrega muito mais o Reels do que qualquer outra coisa. Então, tá aí uma ferramenta importantíssima para vocês. Pensem comigo. Vocês vão gravar um vídeo, não precisa ser de vocês nesse primeiro momento. Usa a música que está em alta, usa um áudio de vocês que vocês acham engraçado, usa qualquer coisa, faz qualquer vídeo, só para praticar. Posta um por dia, num horário, por exemplo, eu gosto muito, muito de publicar às 9 horas da noite ou às 6 horas da tarde. E eu publico sempre uns 5 minutinhos antes, porque quando chegar no horário de pico, que é às 6 e às 9, ele já vai estar rodando a 5 minutinhos. Então é legal vocês pensarem nisso também, tá? Postar 5, 10 minutinhos antes, porque daí quando chegar no ponto de pico, vocês já vão ter postado e ela já vai estar rodando, vai entregar para muito mais pessoas do que vocês imaginam. E o Instagram entrega para muito mais pessoas. E daí o Reels, foi com o Reels que eu consegui crescer, por exemplo, o número de seguidores, se é uma coisa que vocês querem, tá? O Reels, teve uma semana ali que eu publiquei um por dia. Daí eu vi, nossa, deu bastante resultado. Fiz de novo um tempo depois. E hoje eu publico umas 2, 3 vezes na semana, porque é desgastante de fazer esse conteúdo, tá? Não vou mentir para vocês, é um pouquinho desgastante, mas nada do que, por exemplo, assim, vou separar um dia da minha semana para fazer isso. Ou fica ligado, a gente que trabalha na área da beleza, às vezes, por exemplo, assim, eu achei que não dava muito ibope, mas deixar o celular lá gravando
tu fazendo o procedimento na cliente, ou tu mostrando o cabelo para cliente, ou tu mostrando a maquiagem para a pessoa. Isso dá muita visualização também. As clientes acham que tu tá fazendo uma produção. Então é legal vocês pensarem nisso. Deixa lá o celular gravando, tu vai ter um conteúdo muito bacana também. Faz videozinho do cabelo se mexendo, faz vídeo da maquiagem, não faz só foto de maquiagem. Legal também vocês investirem nas fotos de vocês, né? Não adianta eu querer usar minhas redes sociais, deixar linda, maravilhosa e não aprender a fotografar, tá? Não tô falando, ai, para investir tem que comprar celular X, celular Y. Não, nada disso. É aprender a usar o equipamento que vocês têm, tá? Uma dica muito importante nesse método de foto é o Pedro Nakamura. Se vocês quiserem procurar ele aí nas redes sociais, eu fiz um curso com ele, foi esse curso que me abriu a visão para a fotografia. Mudou, virou uma chavezinha. Eu achava que para fazer aquela foto linda, maravilhosa, tinha que ter 50 milhões de luzes, tinha que ter um LED, tinha que ter um ring light, tinha que ter uma câmera profissional, tinha que saber, tinha que manjar de edição um monte, e na verdade não, gente. Tu tem num celular uma luz boa e um fundo legal, tu já consegue fazer uma foto, captar uma foto incrível. E as minhas fotos mudaram da água para o vinho. Se vocês forem olhar lá meu perfil, antes do Pedro Nakamura, tenho até vergonha de mostrar minhas fotos antes do curso, mas agora eu mostro para todo mundo, para quem quiser ver, né? Então é legal vocês procurarem por isso também. A gente trabalha com cabelo, com maquiagem, com o que for, mas a gente também trabalha com isso, né? Com a demonstração do nosso trabalho. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Nossa, eu tiro essa foto e não fica como tá pessoalmente. Não fica tão bonito quanto eu deixo bonita a pessoa, quanto a pessoa fica iluminada. Não mostra nada disso na fotografia. E esse era o meu receio. Eu ficava pensando, bah, mas não fica do jeito que eu quero. E foi por isso que eu busquei esse curso. Claro, ele é um exemplo, né? Deve ter outros fotógrafos que ensinam isso, mas ele é um exemplo assim sensacional. É o que eu mais indico, assim, indico de olho fechado ele, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bem importante. Daí aí fica mais uma dica, além do livro, o Pedro Nakamura por foto também. E às vezes, gente, até seguir ele na rede social, tu já aprende muita coisa, tá? Às vezes, seguindo a pessoa, ela já entrega muito conteúdo bacana pra gente. E sabendo usar as nossas redes sociais, é aí que a gente entra nas campanhas e não promoção, tá? A gente tem as promoções ali que a gente vai fazer, por exemplo, promoção do mês da mulher, faça uma sobrancelha e ganhe uma maquiagem express, alguma coisa assim, tá, gente? Então, vocês podem fazer essas promoções e tudo mais. Ó, eu estou recebendo aqui informação de que na Santa Beleza tem curso de fotografia também. Então, já fiquem ligadinhos aí. Ah, é verdade, eu fiz curso ali também. Uhum. Bem interessante aqui a informação que eu recebi, tá? Que vocês receberam ali no chat, tá? É bem legal mesmo pensar sobre isso. Voltando lá para as promoções, tá? Para não ficar aquela história de tipo, ai, promoção, sabe? Tipo, isso a gente acaba. Eu gosto de brincar de eu digo, né, brincando, que a gente prostitui o nosso serviço, né? Porque a gente vai estar criando promoção toda vez. E o cliente, por exemplo, ele vai estar tão acostumado com o valor que ele paga pela promoção, porque eu conheço gente que faz promoção todo mês. Eu conheço gente que faz promoção, por exemplo, assim, promoção do mês. Duas unhas, um pé, uma sobrancelha, tantos reais. E a pessoa ela se acostuma tanto com esses pacotes, com esses combos, que ela vai pensar assim: não, cada vez fica melhor, cada vez eu vou ganhando mais desconto. E na verdade não é legal isso para a gente, né? Falando isso como profissionais, não é legal para a gente, é legal a gente pensar
pensar em fazer campanhas. Eu trabalho muito com campanhas, e campanha é o que chama mais atenção hoje em dia. Chama atenção tanto do cliente, porque a gente vai ativar aqueles gatilhos mentais que eu falei lá no início para vocês, quanto para nós, né? Então, a gente conhecendo a nossa rede social, a gente vai pensar em promoção versus campanha, tá? A campanha, ela é um acumulado de coisas. A gente vai atingir um público-alvo, a gente vai ter um valor específico e a gente vai ainda, eu gosto de trabalhar ainda com a escassez. Quando eu trabalho com a escassez, a cliente vai pensar assim, mas vai acabar até sexta-feira. Então, eu tenho que correr garantir isso, porque se eu não garantir, eu vou ficar sem. E ela tem que ficar sem mesmo, tá, gente? Não adianta, por exemplo, assim, eu criar uma campanha esse mês e mês que vem ser a mesma campanha. Não adianta. Tem que trocar tudo. Mudar o público tudo. Então, 3 coisinhas que vocês têm que pensar, tá? O público que vocês querem atingir, o valor e os serviços. Isso tem que estar coerente. Não adianta, por exemplo, assim, eu querer atingir o público de progressiva, mas a minha promoção vai ser sobre morena iluminada. Não tem nada a ver, tem que ser coerente, tá? Então, por exemplo, progressiva, eu posso fazer um combo, uma campanha, uma promoção atrás da campanha, eu posso fazer ela como, por exemplo, uma progressiva e uma hidratação por X reais, e você ainda, então, além de a gente trabalhar a escassez com a cliente, não, você tem até sexta-feira para garantir esse combo. Além de trabalhar essa escassez, eu vou trabalhar também o brinde, né? Que ela vai achar que vai estar ganhando um brinde. Claro que tem que ser uma coisa que não te dê prejuízo, que seja bom para ti também, né? Então, por exemplo, assim, e de brinde você ganha um corte, por exemplo. O corte é uma coisa que a gente não gasta muito. Então, pensa só, quem que não ia querer ter uma progressiva, uma hidratação e um corte? Então, tudo a gente vai estar junto. Muito legal, né? Então, é legal a gente pensar nisso. Essa semana, estamos liberando para os alunos do curso de mídias digitais. Então, o Rafa está falando que com o que eu estou falando está sendo disponibilizado ali. Depois, se vocês quiserem abrir o chat, dar uma lidinha para aproveitar ali. Bem legal ali sobre mídias digitais. Fala muito e casa muito com o que eu estou falando, tá? Então, é bem interessante. Aqui eu estou dando dica de como vocês criarem uma campanha. E já criem agora, se vocês querem atrair cliente, porque o Dia da Mulher é segunda-feira. Então, a minha campanha eu vou lançar segunda-feira como exemplo. Então, se vocês quiserem, já vão anotando algumas dicas aí e pensando, vamos fazer uma campanha de Dia das Mulheres, e daí pensem futuramente. Vão lá no calendário, pesquisem as datas comemorativas e tudo mais. Só que também tem que ser coerente, né? Não adianta, por exemplo, eu querer pegar lá o público, que nem no Dia dos Pais, promoção de Dia dos Pais, faça uma escova e ganhe um corte, por exemplo. Não tem nada a ver, né, gente? Não atinge o público masculino, né? Tem que ser coisas coerentes. Dia das Mães, que é o próximo aí. Fazer o dia da beleza entre mãe e filha dentro do salão. Compre uma hidratação e uma escova para você, compre uma hidratação e escova para você e ganhe uma hidratação para sua filha, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido é legal vocês estarem pensando para criar campanhas. Aí já entra como montar uma boa campanha, né? Como eu estava falando para vocês, vocês vão pensar primeiro no público, né? Não adianta eu querer atingir um público e falar outra coisa, né? Então, primeiro tentem ativar esses gatilhos e essas coisinhas, tá? Exemplo de uma campanha bem boa, tá? Agora no mês da mulher, né? Que vai começar ali segunda-feira,
é legal vocês verem, por exemplo, assim, meu público é mais isso, meu público é mais aquilo. O que acontece? Agora, em março, é a volta das mulheres da praia, por exemplo. Tá? Então, as mulheres vão estar voltando da praia, e como é que volta o cabelo da praia? O cabelo volta danificado, né? E a gente tem que cuidar desse cabelo. Uma dica muito legal de montar uma campanha é trabalhar as dores das clientes. Isso é uma dor que a gente chama, né? A cliente está com a necessidade de cuidar o cabelo dela. Ela está com o cabelo danificado. Isso dói nela, né? De ela ter esse cabelo assim, desse jeito. Então, a gente vai trabalhar essa campanha desse jeito. Vem aqui, faça uma hidratação e ganhe um corte. Vem aqui, faça isso, isso e isso e ganhe aquilo. Então, tudo isso é muito legal vocês pensarem na hora de montar uma boa campanha. Divulgue a sua campanha. É legal você, como eu estava falando para vocês, tá? Eu tenho essa comunicação dentro do meu WhatsApp com as minhas clientes muito próximas, tá? Eu tenho um grupo que eu dou dicas ali, enfim, toda semana, e eu comunico para as clientes, por exemplo, assim, quem quer participar do grupo, isso é muito importante, tá? Legal vocês perguntarem para a pessoa que quer participar do grupo, porque às vezes o grupo começa a ficar chato, né, gente? Vai ter cliente que conversa mais, vai ter, sabe? Começa a vir muita mensagem e às vezes elas não querem receber as mensagens. Então, sempre perguntem. O que eu fiz? A minha primeira estratégia é ter listas de transmissão separadas para clientes que fazem mechas, para clientes que fazem só hidratação, para clientes que só cortam, para clientes que fazem progressiva, para clientes que fazem só cor, várias listas de transmissão com os números das minhas clientes. Então, eu divulgava para elas. Então, por exemplo, assim, essa campanha ali que a gente está falando de hidratação pós-praia e ganha um corte, a maioria delas, ou se não a maioria, quase todas vão querer fazer hidratação e corte pós-praia, né? Então, é importante vocês divulgarem para todas. Mas, por exemplo, assim, lá perto do verão, eu vou divulgar uma promoção de mechas. Então, é para um público específico. Então, tu divulga para aquele público específico e não tem necessidade para tu divulgar para uma pessoa que colore de preto, por exemplo. Então, ter essas listas já é um ponto-chave. Outra coisa que vocês podem fazer é divulgar no Instagram de vocês. Vocês podem usar de várias formas para fazer divulgação. Tem muita gente que trabalha com o impulsionamento de publicações, tá? Eu faço pouco e nada de impulsionamento de publicação. Eu acho que a gente já consegue fazer muita coisa com as ferramentas gratuitas do Instagram, como eu falei para vocês, né? Para impulsionar uma publicação, a gente tem que pagar. E eu acho desnecessário, digamos assim, sendo que a gente tem o Reels a nosso favor, os Stories e o feed, né? Então, eu posso publicar no feed a informação, nos stories eu ficar relembrando, e eu posso usar o Reels como um impulsionador. O Reels, ele vai ser, eu vou fazer a brincadeira da promoção, divulgando ela. Nos stories eu fico compartilhando todos os dias, porque o stories fica disponível 24 horas, fico todos os dias que aquela campanha estiver funcionando, e no feed eu divulgo para minha cliente, a gente está fazendo essa campanha. Claro que vocês podem fazer uma campanha que dure um mês, ou uma campanha que dure 15 dias, 2 dias, 3 dias, pela escassez. Eu gosto de trabalhar com um pouquinho pela escassez. Então, é legal a gente ativa essa chavezinha para nossa cliente. Então, são várias formas, já trouxe várias formas para vocês divulgarem a campanha de vocês, né? E aí fica muito legal de a gente trabalhar com os nossos clientes, né? Porque eles vão se sentir especiais. Não é uma promoção, a pessoa não vai pensar assim, não, todo mês tem a promoção. Ela não vai pensar isso, porque ela vai estar com essa ideia na cabeça de que é uma promoção, tem um tempo,
não vai ter sempre, e vocês fazendo sempre de maneiras diferentes, não com o mesmo serviço, vai acabar brilhantando os olhos da cliente, né? Por exemplo, lá no mês de aniversário do salão, eu quero dar uma caneta de brinde para minhas clientes. Então, tu pode fazer uma campanha voltada com isso. Parceria, gente, parceria é muito incrível, vocês fazerem parcerias com pessoas. Parceria para as pessoas traz benefícios para todo mundo, tanto para ti, quanto tanto para ti quanto para todos que estiverem envolvidos na parceria. Por exemplo, faz uma parceria com uma menina que faz foto. Então, a menina que vai fazer as fotos ali, tu faz a parceria, e faz uma escova com hidratação comigo e ganhe uma foto, que seja uma foto. Ela vai lá no teu salão um dia e fica fotografando todas as clientes que ganharam essa foto. Então, aí já tem parceria junta. Quem acaba ganhando? Você e a pessoa que está fazendo a foto, porque, por exemplo, assim, não, eu gostei muito da foto que aquela menina fez de mim, ou que aquele menino fez de mim. Vou marcar um ensaio. E é aí que vocês têm que também saber se vender, né? Não adianta, por exemplo, não, fez uma escova linda, maravilhosa, mas só fez o serviço. Não soube se vender, não soube dizer alguma coisa para cliente achar que tu é especialista, que tu entende do assunto. Não adianta tu também não fazer isso, né? A gente tem que saber se vender, dizer, nossa, tu viu que legal, ficou muito linda a escova que eu fiz para ti. Quem sabe se tu vir aqui no salão fazer uma matização no teu loiro que tá com um pouco, perder um pouco o brilho, perder um pouco a cor, sempre exaltando a cliente e trazendo conhecimento de vocês, que vocês vão acabar captando. Ali tem uma informação muito legal do Rafa, que ele colocou, que é para vocês separarem as perguntas que gostariam de fazer para mim, que no final a gente vai responder, né? Então, a gente já está chegando próximo ao fim, né? Então, coloquem aqui no bate-papo, eu acho, essas perguntas para a gente ir respondendo, que eu acho bem interessante. Então, só para finalizar ali na hora de divulgar, pensem muito bem também o público que vocês querem atingir. Por exemplo, se o público de vocês não é maior Instagram, não tem tanta necessidade de tu focar tanto no Instagram. Mas eu acredito que hoje em dia, gente, é quase 100% da população tem o WhatsApp, né? Então, o WhatsApp já é uma ferramenta excelente para gente que trabalha com a área da beleza. Por que que ela é excelente? A gente atinge todos os públicos, tá? Tanto de criança a idoso, a gente atinge todos. Outra, que a gente acaba atraindo o nosso cliente e conversando mais tete a tete, né? Conversando com ele particular. Ele não vai se sentir, não, tá falando com todo mundo. Não, ele tá falando aqui comigo, pelo WhatsApp, pela conversa. A lista de transmissão é muito legal por isso. Se vocês tomarem o cuidado falando sempre com a pessoa, nunca falando vocês, o grupo, sempre falando você entendeu. Isso tudo acaba gerando esse encantamento. Agora, vou pedir para vocês, finalizando agora, né, esse assunto de campanha, colocarem as dúvidas de vocês para a gente conversar um pouquinho mais ali no chat. Vou colocar aqui as considerações finais, né, que são o Instagram e o Facebook das empresas, né, tanto o meu particular, quanto da Santa, quanto da Move, tá? Qualquer um dos dois, vocês vão encontrar conteúdos muito legais. A Santa Beleza é referência em conhecimento na área da beleza, então vocês vão ver muito assunto legal, tanto de fotografia ali que eu falei para vocês, que é bem interessante, e a Move pode trazer conhecimentos para vocês na área da beleza, como gestão da empresa, com marketing, com fazer foto legal, editar fotografia legal, né? Então, vocês podem procurar as duas empresas ali
que elas vão auxiliar vocês muito nesse sentido, tá? E eu acho que é muito válido a gente estudar como gerir o nosso negócio, como fazer a contabilidade, como fazer o marketing. Eu acho muito legal a gente ter esse conhecimento, tá? Pelo menos o básico desse conhecimento para ficar legal para todo mundo, para a gente gerir o nosso negócio, tá? Estou esperando as perguntas. Senão a gente vai encerrando por aqui. Ó, o Rafa disse que a gente tem diversos cursos e formações que auxiliam os empreendedores. Claro, eu citei alguns, mas é como eu disse para vocês, chamem o pessoal, os consultores ali, tanto da Santa quanto da Move, que eles vão auxiliar vocês no que vocês precisam. E eu acho que é muito necessário a gente fazer curso de contabilidade, curso de marketing digital, de edição de fotos e vídeos. Tem um curso na Move que eu amei de paixão, que eu fiz, que foi o de YouTuber. Ele é muito, muito legal para vocês fazerem, porque ele destrava algumas coisinhas e ensina a gente a como fazer aquele vídeo perfeito, como usar a melhor luz, como tudo. Então é muito legal e é uma dica muito bacana para vocês conhecerem esse curso de YouTuber. E eu acho que ele é bem interessante. Eu acho que foi até o que o Rafa falou ali agora no chat. E eu acho que esse curso de YouTuber não ajuda só com o YouTube, tá, gente? Ele ajuda com tudo, com Reels, gravar vídeo, usar a tua imagem para fazer a divulgação do teu trabalho. Então, se a gente não tem mais dúvidas, vou encerrando por aí. Vou esperar mais uns minutinhos para ver se tem mais alguma dúvida, senão a gente encerra por aí. Imagina, Márcia, estamos aí para isso. Então tá, gente, muito obrigado pela companhia de vocês durante essa 1 hora. Fico à disposição de vocês se vocês quiserem me chamar nas redes sociais para a gente conversar. E a gente aí tá junto nessa área da beleza para se ajudar, né? Então me chamem lá qualquer coisa. Se vocês usarem alguma das dicas que a gente fez aqui, me marca, ou marca Santa Beleza, ou a Move, qualquer um, para a gente saber que vocês estão usando essas dicas. Que bom que tu anotou tudo, Júlia. Fico bem feliz. A Júlia gostou das dicas. Isso aí, gente. É isso aí. É só usar tudo essas dicas a favor de vocês. Estudar e pensar aí para vocês.